An empowered life has no expiration date. We're all created to do incredible things, like conquer summits, catch big waves, and live our passions. As time goes on, our bodies begin to show signs that things just aren't as they used to be. Our energy levels decline, sleep patterns shift, and recovery slows. But our bodies are masterpieces of design, holding the potential to bounce back better than ever. With X39, we achieved something remarkable in the field of wellness and regenerative science that others could not. By utilizing LifeWave's unique patented technology, X39 uses light to elevate GHK-Cu, a copper peptide known to support overall health and wellness. Unlike traditional light therapy, which requires external light sources, X39 uses the body's own infrared light to naturally increase vitality, enhancing the body's flow of natural energy. For improvements in strength, stamina, performance, and overall health and well-being, with the simplicity of an affordable, non-invasive, non-transdermal patch. As we age, levels of these life-enhancing elements, which are associated with wellness and longevity, begin to decline. LifeWave invested 10 years into stem cell research, which resulted in over 70 patents. X39 was born to bring to the public a product that can support wellness in an entirely new way, supporting the production of younger, healthier cells with wearable light technology. Becoming a powerhouse is easier than you think. Harness your body's natural potential to maintain youthful energy and vitality, because life comes at you fast, but it doesn't have to pass you by. Live long, live well, live young. Be the light with LifeWave X39. LifeWave. Boa noite a todos. Bem-vindos aqui à nossa sessão da Live de segundas-feiras. Meu nome é Rui Miguel Coelho. Um privilégio poder partilhar com vocês algumas ideias e também o nosso conhecimento conjunto. Hoje vou estar aqui acompanhado com o meu querido amigo Rui Loureiro, um profissional de saúde, que vai também ajudar aqui a explicar os conceitos para ser mais fácil de toda a gente entender a oportunidade gigante que temos nas mãos. Queria desde já dizer a todos os grandes partes que estão aqui presentes, obrigado pela vossa participação, pela vossa sabedoria, pela vossa jornada que nos ajuda também a todos, mas também queria dar hoje uma salva de palmas especial aos convidados, porque os convidados são aquelas pessoas que nos enchem sempre de muita esperança, porque um dia nós fizemos este caminho e estamos sempre disponíveis para ajudar pessoas novas, vamos dizer assim, com interesse, com vontade de aprender, que também queiram de alguma maneira abrir um bocadinho a mente para entender um conceito novo, para mim, menos é novo, que é como é que o corpo se pode regenerar através da luz, a nossa própria luz, através de um sistema chamado fotobiomodulação, com uma tecnologia portátil, está aqui na minha mão, que se chama X39, que tem um formato meio diferente daquilo que nós estamos habituados, um círculo redondo com nanocristais no centro, que ativa uma coisa chamada peptídeo, que é um centro de vitalidade, nomeadamente neste caso o peptídeo de cobre. Eu não vou explicar muito mais, vou explicar depois para quem sabe mais do que eu, mas queria desde já que vocês tivessem atenção aqui alguns conceitos. Eu vou partilhar o meu ecrã rapidamente, hoje é uma sessão compacta, rápida, para que vocês entendam de forma simples e muito acessível conceitos que podem ser explicados de forma profunda, mas que nós queremos que vocês entendam de forma muito acessível para também poderem um dia, quem sabe, explicar a alguém, também de forma muito básica e muito simples, porque o base da vida eu acho que nós devemos todos partilhar entre os outros. Todos nós devemos saber o básico, neste caso inclusive da saúde e da nossa longevidade. Mais uma vez, o meu nome é Rui Miguel Coelho, estou aqui com o Rui Loureiro, né, já vou apresentar o Rui Loureiro daqui um pouquinho mais à frente. A minha profissão não é ser ligado ao setor da saúde, eu sou uma pessoa ligada à economia, sou uma pessoa ligada às empresas, à dinamização de grandes empresas também, nomeadamente, e faço isto porque entendi que isto é uma causa muito nobre, que é maior do que eu próprio. Portanto, eu retirei e retiro todos os dias um pouquinho do meu tempo para ajudar pessoas a entender que é possível reativar a nossa vida através de coisas simples, nomeadamente através de uma tecnologia chamada fotobiomodulação. Vou explicar de forma muito básica, muito simples, com 3 ou 4 conceitos. O primeiro deles tem que ver com elevação. O que é que nós fazemos? Elevamos algo chamado peptídeo. Peptídeo parece um nome meio complexo para algo afinal tão simples como apenas 3 aminoácidos que se juntam para formar uma reação biológica que permita ativar o quê? Células terminais. Toda a gente já ouviu falar de células terminais, mas ninguém compreende, muitas vezes, o que é a profundidade das células terminais,
Se eu te disser hoje em dia que é possível fazer toda a regeneração corporal, inclusive de órgãos inteiros do nosso corpo através de células terminais, se calhar estávamos hoje em dia muito mais próximos dessa realidade e, no entanto, estamos apenas a descobrir aquilo que é o manancial gigante do universo que temos dentro do nosso próprio corpo e dentro daquela célula terminal, que inclusive contém material genético. Se fizermos este processo de elevar um peptídeo e ativar células terminais, então o corpo tende a ficar regenerado de forma equilibrada ao longo do dia. É isso que nós queremos hoje explicar esta tecnologia que foi descoberta pelo Dr. David Schmidt. Eu diria que patenteada há cerca de 5 anos atrás, em 2020, mas cuja fundação, neste caso empresarial do David Schmidt, vem desde o ano 2004. Portanto, há mais de 20 anos que este homem vem inventando patentes e, acima de tudo, patente uma tecnologia que neste momento é considerada das mais impactantes mundialmente, vai mudar o paradigma, inclusive, da nossa própria saúde. É tão impressionante que eu próprio, e uma das coisas que mais me prendeu nesta empresa foram os números. Às vezes, as pessoas que apresentam ou a história que nós ouvimos pode ser mais ou menos credível, pode ter mais ou menos fundamento, mas os números, os provados, não mentem, não enganam. Ou seja, o crescimento absolutamente exponencial, especialmente na altura da pandemia, onde toda a gente procurava soluções de saúde ou de longevidade, demonstram que esta tecnologia passou todos os testes. Nós tivemos um crescimento de cerca de 20 milhões de dólares para mais de 600 milhões de dólares no ano passado, no final de 2024, e estamos apenas no início de um trajeto que nos vai levar até 1 bilhão de dólares. Um número muito elevado aparentemente, mas é apenas o início de um impacto mundial que estamos a ter, porque ninguém quer viver sem células terminais reativadas, ou pelo menos sem ter a sua saúde no devido lugar. Esta tecnologia foi patenteada em 2020, já agora uma patente significa normalmente que nós tenhamos acesso à tecnologia durante 20 anos, ou seja, temos na LifeWave a tecnologia até 2040, apenas esta, porque há muitas mais que estão em desenvolvimento e que vão ser lançadas nos próximos 2 anos, diferencia-se todas as outras que eu conheço e não tem nenhum paralelo com as indústrias de venda direta, nomeadamente perda de peso, ou cuidado de pele, ou suplementação, com todo respeito, estamos se calhar num patamar muito superior cientificamente e de acesso a algo que é único. Aliás, eu acho que este é o grande paradigma com o qual eu também quero passar ao Rui Loureiro, que é exatamente este paradigma de nós podemos ser responsáveis por reativar, através da nossa própria luz, as nossas próprias células terminais. E, portanto, este é algo que nós procuramos desde há pelo menos 50 anos atrás, desde que sabemos que o peptídeo de cobre existe e os efeitos, mas não se sabia como fazer sem ser de forma invasiva. E este é o grande conceito que eu queria passar para vocês, através do Rui, que é, afinal, Rui Loureiro, que é um profissional de saúde, querido amigo, no sul de França, neste caso, uma pessoa muito respeitada na sua comunidade. Afinal, o que é que nós podemos ter aqui nas mãos que permite que, afinal, isto seja verdade? Ou seja, que a nossa ativação da, do nosso próprio peptídeo e da forma como nós temos a biologia celular composta, afinal, será que é possível, Rui, que através de um PET tão simples nós possamos ter algo tão extraordinário nas mãos? Já Ok, consegues ok. falar Boa agora? noite a todos. Obrigado por este convite. Boa noite a todos, mais uma vez. Como o Rui Miguel já disse, eu sou enfermeiro, trabalho no sul da França, trabalho de uma forma totalmente independente, tenho o meu próprio gabinete. Pronto, é um sistema que não existe em Portugal, mas que nós aqui é o chamado liberal. Portanto, sou já dono do meu tempo na minha profissão e no meu part-time com a LifeWave, que é realmente com um enorme prazer que assumo hoje esta missão de partilhar este produto. E isto passa também por partilhar convosco, porque no fundo o que se trata aqui é de passar a mensagem para que a LifeWave cresça ainda mais, porque ninguém pode ficar indiferente a esta tecnologia e aquilo que temos a fazer, aquilo que nos é quase, digamos que é quase uma obrigação social de partilhar isto com o máximo de pessoas e de pelo menos dizer-lhes: olha, há um programa em Portugal que eu acho muito giro que é Depois não digas que eu não avisei. Que é o senhor doutor Claro. Luís que costuma dizer isso. E eu, pelo menos, eu tenho uma frase que é sempre, pelo menos, não podes dizer que não sabias que existia. E é aquilo que eu aconselho toda a gente a dizer. Nem toda a gente vos vai dizer sim, mas vocês não podem ficar calados a partir do momento que experimentam esta tecnologia e a partir do momento que veem os resultados que ela proporciona, é realmente uma obrigação
nós levarmos isto a todo mundo, ok? Então eu vou-vos passar aqui a minha apresentação, uma apresentação, como o Rui Miguel disse, simples, porque o que eu quero é que vocês todos sejam não a mensagem, mas sim o mensageiro. Vocês não precisam de explicar isto profundamente. Esta, estas reuniões servem essencialmente para vocês perceberem que há um sistema que permite que vocês, mesmo estando no início, podem convidar não importa quem para vir ouvir alguém que sabe um pouquinho mais. Sei muito mais do que aquilo que vou dizer aqui, mas a ideia realmente é não complicar, é tornar as coisas simples, mágicas e divertidas. Então, vamos lá falar já de alguns conceitos: nanotecnologia, fotobiomodulação, reativação das células estaminais, e vou rapidamente explicar-vos o que são as células estaminais. As células estaminais são nada mais, nada menos que a célula-mãe. E realmente os espanhóis, nesse aspecto, têm a palavra certa, que é as células madre, porque são exatamente isso. São as células que contêm o código genético para assumir, não importa qual função e qualquer forma de outras células que estão no nosso corpo. Portanto, são células que não têm uma função específica, mas que conseguem acorrer ao sítio onde há necessidade de substituir uma célula e vão substituí-la na sua forma e na sua função. São os bombeirinhos do nosso corpo. As nossas células morrem todos os dias aos milhões e morrem ou porque são vítimas de traumatismo ou porque estão em fim de ciclo, portanto, ou pela apoptose, a morte da célula, a morte programada, que é o fim de ciclo, exatamente. Portanto, pode haver múltiplas situações que levam a célula a morrer e as células estaminais estão lá exatamente para substituir as células que vão morrendo. Então, a importância das células estaminais, elas são efetivamente responsáveis pela regeneração dos tecidos e órgãos e de todos os processos de autocura do nosso organismo. Na realidade, o nosso organismo está tão bem feito que ele consegue fazer processos de autocura, e vou-vos dar dois exemplos que toda a gente entende. A fratura, que mesmo que a pessoa leve um gesso e não sinta que qualquer coisa a passar-se dentro dela, quando lhe tiram o gesso ao fim de algumas semanas, o osso, se tudo correr bem, o osso está consolidado. Porquê? Porque as células estaminais acorreram àquele local e foram substituir as células que tinham sido estragadas pela fratura. O outro exemplo é ainda mais simples, porque é mais visível. Toda a gente já teve uma ferida e viu a pele, os tecidos e a pele acabarem por se refazer. Isso é um processo de autocura e o nosso corpo tem realmente muitos processos de autocura interiores que nós não nos apercebemos, a maior parte deles liderados por um sistema imunitário que já toda a gente ouviu falar, que se encarrega exatamente de nos libertar dos patógenos que nós temos quase todos os dias, que entram na nossa respiração, na nossa alimentação, e que o nosso corpo se defende com sistemas de autocura e de regeneração. Agora, o que acontece é que nós estamos realmente, efetivamente, muito bem preparados a fazer face a muitas coisas que acontecem no nosso corpo, mas que com o envelhecimento vamos perdendo a velocidade, a qualidade de todo este processo de autocura, de regeneração. E tenho-vos a dizer que não é quando somos velhos, porque, como eu costumo dizer, ninguém acorda um dia e se dá conta que é velho. Não, o envelhecimento começou a acontecer no final da adolescência. Portanto, até à adolescência, normalmente nós vamos sempre a subir e depois descemos a Serra da Estrela até cá abaixo, é sempre a descer, ok? Portanto, nós devemos cuidar da nossa saúde, da prevenção, desde sempre, finalmente, mas acima de tudo, a partir do fim da adolescência, porque vão acontecer coisas no nosso organismo que nos levam a ter e a sentir sinais da idade. Então, o que é que acontece? O Rui já falou no peptídeo de cobre, e o peptídeo de cobre, esta molécula pequenina, mas com uma capacidade enorme de aumentar a energia, de melhorar a cicatrização, a consolidação das fraturas, o ataque às células cancerígenas do nosso corpo, etc. Tudo isto começa a diminuir, porque exatamente este peptídeo diminui no nosso corpo. E isto leva ao declínio da atividade das células estaminais. Portanto, as células estaminais dependem diretamente da presença em quantidade
deste peptídeo em circulação no nosso corpo. O que acontece é que, com o declínio da quantidade deste peptídeo, então em circulação no nosso sangue, esta a atividade das células terminais vai diminuir e reparem, aos 35 anos a atividade diminui já de 50%. E não, atenção, não é que aos 34 tínhamos a atividade total e depois aos 34 e 364 dias começou a diminuir e quando fazemos 35 anos de repente estamos a 50%. Não, ela começou a diminuir desde os 20 anos mais ou menos e é por isso exatamente que nós devemos tentar fazer de maneira a que as células estaminais se mantenham ativas. O mais incrível é que aos 60 anos resta-nos apenas, isto em média, 7 a 9% de atividade das nossas células estaminais, se não estivermos a usar o X39 e já lá vamos, ok? Isto leva realmente a sinais de envelhecimento e doenças degenerativas e principalmente as que metem mais medo são realmente as doenças neurodegenerativas, porque o nosso cérebro é o primeiro órgão a sentir o impacto desta diminuição da atividade das nossas células terminais e toda a gente já ouviu falar de doenças que nos fazem muito, muito medo, por exemplo, a demência, o Parkinson, o Alzheimer, são apenas algumas das doenças neurodegenerativas que nos podem atingir e que, para as quais realmente só podemos fazer uma coisa, é prevenir. Então, o que é este peptídeo GHK-CU? GHK são os três aminoácidos, são as iniciais dos três aminoácidos, glicina, histidina, lisina. Os aminoácidos entram na composição da nossa alimentação, como vocês sabem. Alguns são 9, aqueles que são essenciais, e depois há muitos outros que são assimilados pelo nosso corpo e são fabricados pelo nosso próprio corpo, na presença uns dos outros, consegue realmente fabricar. Mas aqueles 9 só entram através da alimentação. Portanto, o corpo não tem a possibilidade de os sintetizar e é por isso que eles chamam aminoácidos essenciais. E estes três aminoácidos que eu acabei de falar ligam-se ao cobre então para formar uma molécula extremamente potente, que é uma pequena molécula que tem uma rapidez enorme e devido ao seu pequeno tamanho consegue entrar na membrana celular e ir dar mais energia à célula, entrar na mitocôndria, fazer realmente tudo aquilo que nos permite, por exemplo, quando somos crianças, de ter uma energia que nunca mais acaba, de cairmos e nos levantarmos e continuarmos, de fazer uma negra e 3 ou 4 dias depois já não temos nada, fazemos uma ferida e 3 ou 4 dias depois já está cicatrizada, e com o tempo notamos que realmente as coisas já não se passam dessa forma, exatamente pela diminuição deste peptídeo. Este peptídeo é realmente muito importante, já vamos ver que ele foi descoberto já há alguns anos, e é uma molécula que dura apenas 1 hora no nosso, portanto, a trabalhar no nosso organismo. Ela trabalha durante 1 hora, portanto, é preciso estar constantemente a estimular a sua formação e, por isso, com a idade, cada vez torna mais difícil. E ela é considerada uma das moléculas mais potentes anti-idade que existe na natureza e, igualmente, também um dos mais potentes anticancerígenos que existe na natureza. Vejam aqui algumas das propriedades do peptídeo de cobre, descoberto em 1973 por um biofísico, Laurent Picard, bioquímico, desculpem, e eu chamo a atenção de alguns, por exemplo, apoio à regeneração nervosa, apoio à saúde cardiovascular, melhora a memória, ajuda no combate à inflamação, rejuvenesce pele e tecidos, é anticancerígeno e ativa e melhora a função das células estaminais. Então, e o que é o X39? É isto que está aqui, um patch não invasivo, composto no seu núcleo de nanocristais, daí o nome nanotecnologia, é trabalhar com uma tecnologia tão pequena que apenas é visível ao microscópio eletrónico, fabricada a partir de plantas e açúcares produzida em laboratório, oxigênio ativado, água, etc. Portanto, a fórmula está patenteada e é segredo, como é óbvio, ninguém a pode copiar até 2040, pelo menos, ninguém pode ter esta fórmula. Somos só nós que podemos trabalhar com ela, ok? E ela é capaz de promover a regeneração das nossas células a partir da luz. E daí também perdão, que falámos no início, que é fotobiomodulação. Através de uma luz, que já vamos ver que não é uma luz qualquer, mas que essa luz promove o aumento do peptídeo de cobre em circulação. Então, qual luz? A nossa luz, a nossa,
aquela que realmente faz com que sintamos que a nossa pele está quente. Radiação infravermelha. É uma radiação que os nossos olhos não captam, portanto, nós captamos apenas aquelas 7 cores do arco-íris, mas para além disso, há realmente muitas outras frequências de luz e nós temos uma que está presente sempre, durante toda a nossa vida, que é a luz infravermelha. E essa luz infravermelha vai ser exatamente útil para que o nosso X39 e toda a tecnologia LifeWave se baseia sobre esse princípio, que é uma fototerapia em circuito fechado. Ou seja, o patch vai atuar como um espelho, vai ser um interruptor que vai dar um sinal, vai receber esta luz infravermelha, vai reinjetá-la nas células da nossa pele e a sua frequência é equivalente a uma mensagem que é enviada ao nosso cérebro que diz: é preciso aumentar o peptídeo de cobre. E o peptídeo de cobre vai ser aumentado logo nos primeiros dias. Há análises que mostram isso, há estudos, muitos estudos que mostram realmente o aumento do peptídeo de cobre em circulação no nosso sangue, apenas com alguns dias de utilização do X39. Portanto, o X39, como vocês perceberam, não injeta nada no corpo, é não invasivo e a única coisa que realmente ele faz é então esta fototerapia em circuito fechado. Cá está, ele reflete então a luz infravermelha modificada pelos nanocristais de volta para a nossa pele e produz a tal mensagem que eu acabei de falar para aumentar o peptídeo de cobre. Então, quais são os benefícios com a utilização diária do X39? Penso que coisas que toda a gente, no fundo, procura, uns porque já perderam, outros porque querem melhorar, outros porque têm problemas que precisam de ser resolvidos. Vocês leem muito rápido, muito mais rapidamente do que aquilo que eu vos vou passar, portanto, estão aí realmente os benefícios do X39. Como se utiliza o X39? Pode aplicar-se em qualquer parte do corpo. Recomenda-se, no entanto, para um bem-estar geral, se for isso que procuremos, utilizar os pontos mais energéticos do nosso corpo, que são baseados no conhecimento da acupuntura, ao nível da C7, portanto, na sétima cervical, fácil de encontrar, basta encostar o queixo aqui ao peito, ir aqui atrás com a mão e onde sentirem o osso mais saído é a C7. Então, é fácil. E 2 dedos abaixo do umbigo, também é fácil de encontrar. Vamos colocá-la realmente nestes 2 locais, em pele limpa e seca. Pode molhar-se, podem tomar banho, podem fazer qualquer tipo de atividade com ela, desde que tenha sido colocada em pele seca e limpa, o patch vai realmente aguentar as 12 horas que nós o usamos e já vamos passar também a explicar quanto tempo é que se usa. Agora, durante quanto tempo devo usar o X39? Sabendo que logo nos primeiros dias há 4.000 genes que se começam a reativar, com 6 semanas de utilização, um maior equilíbrio cerebral, com 3 meses de utilização, muito importante, aumento da produção do colagênio interno, e com 6 meses de utilização há uma reversão no sistema cardiovascular. Qual é o tempo que nós devemos usar? É fácil de entender. Portanto, se querem usufruir todo o potencial, 6 meses. Não é difícil de perceber. A partir dos 60 anos, um mês suplementar por cada 10 anos de vida. Portanto, penso que aqui, pelo menos, mostra-se que não é algo que vocês vão usar durante 2 ou 3 dias ou mesmo um mês e que vos vai resolver todos os problemas. Estamos a falar de regeneração. Quando nós usamos, por exemplo, o gesso, quando nos é colocado um gesso para uma fratura, nós sabemos que não vamos tirar o gesso ao fim de 3 dias e o osso está consolidado. É preciso realmente, no mínimo, 6 a 8 semanas para realmente ter o calo ósseo. E depois vai continuar a formar-se durante vários meses, a reforçar aquele osso. Portanto, aqui trata-se realmente de regeneração de todos os órgãos. Portanto, há que contar, no mínimo, com 6 meses e depois, inclusivamente, cada um depois faz o que quiser. Eu quero continuar a renovar o meu corpo, até porque tenho uma história muito maravilhosa com o uso do X39 e, portanto, não vou deixar de o usar. Agora, cada um faz como quiser, mas no mínimo, então, vejam isto como uma viagem de 6 meses, uma viagem que vai mudar a vossa vida para sempre. E como diz David Schmidt, não é anti-envelhecimento, é reversão da idade. Vamos então usá-lo durante 12 horas, utilização cotidiana. Colocamos um patch novo de manhã, retiramos à noite, 12 horas depois, bebemos muita água, no mínimo 2 litros de água por dia, e ainda assim pode variar com a temperatura ambiente, com o esforço físico, com eventualmente o peso da pessoa, porque quanto mais a pessoa for pesada, mais água vai precisar, mas passem já esta ideia, tenham já em mente esta ideia
do padrão de 8 grandes copos de água, portanto, o equivalente a 2 litros de água por dia. Com algumas contraindicações: não usar em doentes oncológicos, pelo menos nos dias da quimioterapia e da radioterapia, partindo do princípio que aumentar o peptídeo de cobre é excelente como anticancerígeno. Eu não vejo contraindicação ao usá-lo durante o resto do período, mas nos dias de quimioterapia e radioterapia não serve de nada, porque a quimioterapia, naqueles diazinhos que seguem ali a seguir à quimio e à rádio, uma vez que pelo menos a quimio fica ainda a atuar durante bastante tempo, vai destruir as células que estão a ser formadas de novo, porque a quimioterapia ou a radioterapia são um pouco como aqueles produtos herbicidas que nós colocamos na terra. Se nós quisermos realmente matar as ervas daninhas, é melhor que não tenhamos lá já a nossa cultura, porque ele não vai fazer a diferença entre as ervas daninhas e a nossa cultura e vai matar tudo, ok? Aqui é igual, a quimioterapia mata o mau e mata o bom. Portanto, nesses dias não há necessidade de estar a colocar, porque vai formar células novas que vão ser mortas pela quimioterapia. À parte disso, não tem problema. Doentes transplantados com tratamento imunossupressor, porque aquilo que se pretende é, acima de tudo, que o novo órgão não seja rejeitado. Portanto, não vamos aumentar o nosso sistema imunitário porque ele está a receber um tratamento para o diminuir. Porque se o sistema imunitário estiver normal, vai atacar aquele órgão e vai rejeitá-lo. Portanto, aqui neste caso é mesmo uma contraindicação, e na gravidez também, porque não se experimenta nada em mulheres grávidas. Então eu vou-vos passar algumas imagens, porque as imagens falam mais do que 1000 palavras, e quero-vos passar aqui alguns resultados. Aqui temos um resultado em cerca de 3 a 4 semanas de ptiríase versicolor, aquela doença que se apanha muito na praia, um fungo, ok? Reparem realmente o resultado, um resultado aqui com o volume do cabelo numa senhora que sofria de alopecia em menos de um ano. Vejam o resultado que ela teve. Recuperação da cor natural do cabelo também é possível. Para mim ainda não foi, porque as minhas células staminais têm muitas outras coisas a fazer do que ir ocupar-se da cor do meu cabelo, porque as células staminais funcionam por prioridades, e gostava aqui de vos mostrar exatamente como falei há pouquinho dos bombeiros. As células staminais vão combater tudo o que não está bem dentro do nosso corpo, tal qual como os bombeiros vão fazer, mas os bombeiros também vão estabelecer prioridades. E um bombeiro não vai, por exemplo, a correr primeiro a uma inundação de uma garagem, em vez de ir a um acidente de viação com vítimas. Portanto, as prioridades das células staminais também são essas, e nós temos que ter a noção que todos os dias no nosso corpo há coisas dentro que nós não sabemos, mas que eventualmente não estão muito bem. Nomeadamente, temos milhões de células cancerígenas que circulam todos os dias no nosso organismo, e as células staminais, e nomeadamente o sistema imunitário ativado pelo peptídeo de cobre, está lá exatamente para fazer face a isso. E aqui esta senhora provavelmente não teria outros problemas, portanto, ele foi agir diretamente primeiro sobre a cor natural do cabelo. Aqui é um resultado com varizes, um resultado com psoríase em apenas 3 semanas, um resultado com um hematoma em apenas 5 dias, uma senhora de idade, fui eu que a socorri, portanto este resultado toca-me diretamente. Aqui um xantelasma, que é aqueles sinaizinhos ali no canto do olho provocados pelo colesterol. Rejuvenescimento são resultados que eu adoro, porque vê-se, há pessoas aí a tomar colagênio, esquecem-se que quando tomam o colagênio vai ser digerido e finalmente vai ser decomposto, e quando chega ao interior já não é colagênio, portanto são apenas aminoácidos, e as pessoas andam a gastar imenso dinheiro aí com colagénios que na realidade não servem de nada. O que interessa é realmente ativar o colagênio do nosso corpo, ativar a produção do colagênio interno, e nós vimos que isso começa a partir do 3º mês. Mas o colagênio não é apenas importante para a pele, não se esqueçam das articulações, dos músculos e de todas as estruturas do nosso corpo, porque o colagênio é a proteína presente em maior abundância no nosso corpo, e uma das mais importantes, porque é uma proteína estrutural. Mais resultados com rejuvenescimento, e para mim o melhor resultado é este, porque é o da minha esposa. Portanto, eu ganhei uma esposa nova com o X39. Tem este resultado aqui na foto do lado esquerdo, é setembro de 2023, e ali é novembro de 2024.
estava a utilizar o patch há mais ou menos 7 meses, ok? Portanto, vejam realmente as diferenças. Agora queria-vos deixar apenas com um vídeo, se ele funcionar, funciona assim. Vou só aqui pôr as condições ideais para o som e vocês tomem bem atenção a este vídeo, porque eu acho este vídeo realmente, no fundo, resume tudo em relação àquilo que muitas vezes nós fazemos, que é deixar a prevenção ao cuidado dos outros, quando a prevenção é da nossa responsabilidade. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. Qual é o investimento que vocês querem para vocês e para os vossos? É a pergunta que fica no ar. Não se esqueçam nunca, eu tenho uma frase que eu acho realmente maravilhosa, que é: as sementes do envelhecimento saudável semeiam-se cedo. E, acima de tudo, ter isto em atenção, porque não é um dia, quando já tiverem problemas, que vão depois pensar na maneira de os prevenir, porque prevenir já não dá, e remediar será sempre ficar aquém daquilo que poderíamos ter feito se tivéssemos cuidado da nossa saúde e do nosso bem-estar, quando realmente o importante era prevenir. Rui, deixo-te a palavra. Muito obrigado. Eu acho que vejo esta apresentação só mesmo por causa deste vídeo, também porque este vídeo mexe muito comigo. São decisões que cada um de nós pode tomar, quando um de vocês está aqui nesta sala, pode tomar, e em função dessa decisão, poder então, como o Rui disse muito bem, poder ter uma decisão em consciência, porque nós podemos dizer até hoje que não sabíamos, mas a partir de agora já sabemos coisas que são muito importantes, nomeadamente a forma como também podemos usar e colocar em nós. Repito apenas aquilo que o Rui colocou aqui, que é beber muita água, colocar o PETs diariamente. Há pontos de energia mais sensíveis do que outros, mas acima de tudo, eu penso que qualquer ponto do corpo pode servir para a ativação da nossa própria biologia através da fotoestimulação, e depois podemos repetir isto, colocamos de manhã, tiramos à noite. Não há muito mais a dizer do que apenas colocar e sentir o efeito. É óbvio que podem consultar quem vos convidou, já agora agradeçam quem vos convidou, porque no fundo ele está a partilhar saúde com vocês, e se eventualmente for uma questão mais complicada ou de algum avanço em termos de doença ou de alguma patologia, então também falem com um profissional de saúde, que eu acho que é sempre uma boa ideia. Mais testemunhos, podem aqueles que o Rui colocou aqui, estão neste site info.com, podem também consultar, e acima de tudo o que eu gostava agora de partilhar é que, para além de ser uma oportunidade em termos de saúde e de vitalidade, é também do ponto de vista de estilo de vida, porque quando nós temos mais saúde, temos automaticamente uma série de outras coisas. Nós podemos dizer que uma vida que está doente tem apenas um sonho, é ficar melhor, não é? Mas quem tem saúde tem muitos sonhos, ainda bem que tem, porque significa que a saúde é a base de tudo. E se calhar nós com a pandemia percebemos essa parte. Queria apenas dar-vos aqui um enquadramento de quando a saúde vem, ou temos, em abundância, podemos dar origem a muitas outras, bases da nossa vida, como seja a viagem, a segurança para podermos fazer as nossas coisas, a liberdade, que é muito importante. Ninguém doente tem liberdade. Isto é uma coisa muito importante. Às vezes nós não ligamos uma coisa com a outra, mas é óbvio que ter tempo à família, ter poder usufruir, inclusive dinheiro extra, e aqui esta oportunidade também dá, depende da qualidade da nossa saúde. Não é apenas de a termos, mas é da qualidade dela. E, portanto, essas opções têm que ser muito bem ponderadas, porque é nelas que nós vamos assentar estes 2 ou 3 slides que eu queria partilhar com vocês, porque aquilo que eu e o Rui fazemos, Rui Loureiro, para além de outros milhares de pessoas ao longo de todo o mundo, é participar numa indústria das células terminais, neste caso reativadas. Esta indústria permite que nós tenhamos esta vitalidade absolutamente extraordinária, e estamos só a começar a explorar e a poder ser usufrutuários, não só na saúde como também na nossa vida, de uma tecnologia que neste momento se estima que pode chegar aos 500 bilhões de dólares de valor acrescentado,
onde nós podemos ter uma fatia dessa valor acrescentado, vá lá, para aportarmos valor para a vida, para as empresas, também para a economia. Porquê? Porque a empresa vai nos dar de volta uma parte do valor que nós geramos. Queria apenas recordar, isto não é um programa obrigatório, é complementar para quem quiser ter, para além da saúde que o Rui explicou, acesso a esta tecnologia através da saúde, pode também participar num programa de partilha de ganhos que a empresa nos disponibiliza. Como? Primeiro, cada brand partner, quando toma a decisão, que espero que tomes hoje, se és convidado, estás a ver uma gravação, é fazermos a nossa própria loja online, que nos permite ganhar até 20% de tudo o que seja comprado lá. Ou seja, quando eu disponibilizo a minha tecnologia a um amigo, através do meu link de loja, e ele compra, a empresa dá-me imediatamente 20%. Eu acho que não é mau, tendo em conta que nós podemos partilhar com o número de pessoas que quisermos. Não há limite. Ou seja, é como tivemos, imagina, recomendar um livro na FNAC ou noutra livraria qualquer online, e essa livraria, a FNAC, dá-nos 20% da compra desse livro. Eu não sei se isso é possível na FNAC, estou aqui a fazer publicidade a uma marca, mas aqui na Lifewave isso é possível. Portanto, aproveitem, porque significa que há uma bênção financeira. Saúde financeira é tão importante como a saúde do corpo. Para mim, as duas coisas têm que estar de mão dada. Depois, temos a venda a retalho, para quem gosta de fazer vendas a retalho, permite ganhar até 50%. Ou seja, aquilo que nós adquirimos enquanto brand partners permite ter um ganho até 50% quando nós revendemos ou sugerimos a alguém que nos compra a nós quando nós fazemos essa promoção. Depois temos outro bónus, que é cada vez que alguém se junta a nós e quer se trabalhar de partner, a empresa dá-nos a possibilidade de termos um bónus até 384 euros por cada pessoa que entra. Consultem quer o programa, quer a pessoa que vos convidou, que vai explicar tudo. E depois temos o quarto bónus, que é o bónus de ciclo, que depende apenas da vossa vontade de ter uma equipa crescente. Ou seja, eu convido o Rui, por sua vez convida, imagina a Margarida, por sua vez convida o António, que depois vai convidar a Manuela e o João, por sua vez convidam mais pessoas. Imaginem isto num processo de partilha normal, que vai dar origem a um rendimento que depende dos pontos que cada produto tem, que vai dar origem também, neste caso, a um volume de negócio ou de geração de rendimento que nos paga até cerca de 24 mil euros por semana, que é um valor muito alto para os jogadores portugueses, mas depende apenas da vossa vontade, não depende nem do limite da empresa, nem sequer do número de pessoas que vocês fazem, depende da alocação do vosso tempo, da vossa energia, para o bem dos outros. É isso que normalmente eu digo, nós somos aqui a cadeia do bem a ajudar pessoas, inclusive, a ser melhores. Há um quinto bónus que eu gosto particularmente, que é o bónus de liderança, que é, cada vez que ajudamos alguém desta nossa equipa a também atingir um nível de rendimento superior, nós ganhamos um percentual daquilo que eles ganham em ciclos. Vou dar um exemplo. Cada vez que eu ajudo alguém a ganhar 1000 euros em ciclos nessa semana, a empresa dá-me 25% desse volume de ciclos, que vale a 250 euros, porque ela considera que eu ajudei essa pessoa a ter um nível de liderança que lhe permite atingir outro estatuto e outra competência para divulgar ou para ser empreendedor. Isto é uma arte, isto é um talento, é uma capacidade que nós podemos desenvolver, e a empresa paga bem, porque a empresa não tem uma grande estrutura, nem quer pagar muito aos seus, quer pagar muito a quem, como nós, partilha esta tecnologia que o Rui explicou e que podemos adquirir através de 3 pacotes. Eu explico rapidamente os pacotes e o conceito dos pacotes. Os pacotes significa qualificação para sermos brand partner com aptidão para desenvolver determinado tipo de objetivo. O primeiro que eu gosto de referir é o Pack Premium. Porquê? O Pack Premium é para quem tem uma missão grande, um sonho grande, como eu e o Rui, de atingir muitas pessoas e de ajudar muitas pessoas. Para mim, o Pack Premium é o que faz mais sentido, é o mais vendido em Portugal. São 20 embalagens que permite não só usarmos em nós, pelo menos 6 meses, como em algum familiar, como também ter alguns também para nós podermos promover, ou quisermos dispensar ou vender, ou até dar amostras, se quisermos. Depois temos o pack intermédio, que sai muito também, que é o pack advance, que dá para 6 meses. O Rui falou, 6 meses no mínimo. O pack advance é para quem quer fazer um programa sério, competente e completo. Depois temos o pack core, para quem está mais indeciso e quer dar um passo mais pequenino, tem apenas 3 embalagens, que dá para 3 meses, ou seja, 1,69 por dia durante 3 meses, e isso permite começar, mas não é suficiente para um acompanhamento completo, nem sequer para ter um perfil de empreendedor mais profundo. Eu recomendo sempre o Premium, de acordo com aquilo que for a vossa possibilidade. Já agora, para terem uma ideia, estima-se que uma injeção de células terminais biocompatíveis possa custar na ordem dos 15 mil dólares para cima, com viagem, aplicação, estadia, etc. Aqui, uma embalagem X39 para um mês pode custar no máximo, preço da empresa de revenda, 174 euros, normalmente para baixo, se fores brand partner. Essa é a vantagem de registrar como brand partner e poderes adquirir o produto ou tecnologia para o preço de distribuidor,
que vale muito a pena. Tens uma loja online, só ela pode valer até mais de 2.500 euros, que podes adquirir por apenas 29,52 €. É quase ridículo o valor que a empresa cobra para podermos fazer parte deste movimento, e depois cada um de nós vai desenvolvendo a capacidade de poder ter as ferramentas e a educação e um ambiente para poder chegar o quão longe queira. Eu recomendo sempre os eventos, porque é nos eventos que nós aprendemos. Nós temos vários eventos ao longo da semana em vários pontos do país. É apenas saber o sítio do país onde estás, o que é que tu queres como objetivo. Existem pequenos eventos caseiros de pessoas que reúnem algumas pessoas em casa, existem pequenos eventos locais, existem eventos online como este, existem eventos nacionais que são regulares semanalmente, e depois temos uns mensais que vão ocorrendo de acordo com a especificidade de cada zona do país. Eu queria também dizer que nós temos aqui um movimento que se chama Missão 90 Dias. Em cada trimestre nós temos esta missão para ajudar pessoas a desenvolver as suas competências, e queremos dar muita oportunidade que as pessoas também entendam que, ao participar numa missão, estão também a comungar dos valores da cultura da própria equipa, para podermos chegar mais longe, para termos mais habilidades em conjunto, porque aqui ninguém cresce sozinho. Todos nós crescemos em conjunto com outros. Nós temos também vários eventos, vou apenas destacar aqui um, que é aquele que neste momento nós estamos a promover e a desenvolver na zona mais de centro de Lisboa, que é o Super Sábado, dia 29 de março, com o Gustavo Santos e com vários oradores também, onde eu também estou incluído. Vai ser um dia inteiro de emoções, porque há muita partilha de casos, há muita explicação de como é que tudo funciona, ao vivo, com pessoas que são competentes para explicar, com muitas pessoas que vêm também aprender, mas também com muitos casos de testemunhos que realmente preenchem a emoção do dia inteiro. Amanhã é apenas exclusiva para a aprendizagem da LifeWave. Da parte da tarde temos sempre treinamento pessoal e muita formação para poder dar o poder às pessoas de poderem ir mais longe. Vamos ter o Gustavo Santos, que é apenas o orador ou o autor que mais vendeu até hoje com português na área de desenvolvimento pessoal. Ele vai lançar connosco o 16º livro, que se chama Eu Sei Quem És. É um livro, quase um manual de intuição. É aquela intuição para as coisas que nós quase nos esquecemos de ter, com tanta rede social, com tanto telemóvel, com tanto digital. Parece que a intuição já não tem uma palavra a dizer naquilo que nós fazemos como decisões. O Gustavo é uma pessoa que mexe connosco, a mim mexe muito, porque o Gustavo diz as verdades, mesmo que nós às vezes não gostemos da forma como o Gustavo fala. A verdade é que ele mexe cá dentro e diz coisas que obrigam a ter um posicionamento. Não vai ser diferente desta vez, vai ser no fecho de um trimestre e vai ser no lançamento do próximo. Eu costumo sempre dizer, já agora que estás aqui e fazes parte do desafio 90 dias, pergunta a ti mesmo agora se o desafio 90 dias está a resultar dentro da missão total, não é apenas de um bocadinho mais, é dentro do objetivo total, se resultou. E se não resultou, porquê? Eu acho que o Gustavo te vai provocar no dia 29 para te dizer realmente, para te cair a ficha, como estamos a dizer, afinal o que é que falta, se tivesse uma nova missão, o que é que terias que fazer totalmente diferente para teres realmente resultados. Eu acho que o Gustavo vai-nos conseguir tocar nesse ponto. Queria também destacar aqui um outro evento. Eu não tenho aqui o flyer, mas vai ocorrer na Madeira. Eu hoje tive conhecimento dele. Eu acho que é no dia 30 de março, às 16 horas, na Madeira, também coordenado pelo Manuel Martins, e com vários outros brand partners. Ele depois vai colocar nos grupos o flyer, penso que já o colocou, mas eu não o tenho comigo. Para além de haver outros eventos que ocorrem durante toda a semana no país, informem-se junto dos brand partners, que nos dão informação ou no calendário que nós temos os eventos, para saber de tudo o que nós fazemos em termos de oportunidades, reconhecimentos. Cada evento tem reconhecimento. Nós reconhecemos aqui mais as pessoas, porque eu acho que elas são reconhecidas na sua profissão, na sua família, nos seus círculos sociais. Muito treinamento, que é aquilo que nos caracteriza, um grande espírito de equipa e, de cima de tudo, uma união num propósito maior, que nos une desde o primeiro dia, há mais de 2 anos que trabalhamos nesta oportunidade. Queria também dizer que aquilo que eu muitas vezes digo quando falo sobre isto a pessoas que querem saber mais é: o que é que tu fazias se tivesse a oportunidade de ter células terminais reativadas? De uma forma simples, não invasiva. A mim mudou-me completamente a vida. Eu posso dizer, por exemplo, enquanto estou aqui a falar com vocês, eu nestes 2 dias para trás, a minha filha Matilde, enquanto eu estava aqui em Portugal, foi convidada para ser oradora num evento na Roménia. Portanto, uma palestrante que, entretanto, num ambiente onde vê o pai, também eu acho que naturalmente teve habilidades para querer mais. E a minha filha Maria, que está aqui nesta imagem, está neste momento a regressar de uma missão em Nova Iorque, nas Nações Unidas, onde foi convidada também para discursar no plenário das Nações Unidas como membro mais novo de um fórum das Nações Unidas
para poder, através dos mais novos, resolver os problemas do mundo. É um orgulho gigante quando um pai, tendo uma vida mais liberta e muito mais dedicada àquilo que realmente importa, que são os filhos, e também aquilo que é mais próximo, consegue ter energia, vitalidade e rendimento para poder apoiar estes sonhos todos. Portanto, a minha pergunta para vocês é, o mesmo exemplo é, o que é que tu farias se tivesses aquelas unidades reativadas e o que é que, se des a oportunidade dos meses e de alguns anos para poderes transformar a tua vida, o que é que vai acontecer contigo também? Eu digo sempre que X19 muda vidas e é a realidade. E, portanto, eu diria que neste momento a tua hora é tomares uma decisão, a decisão que tu viste naquele filme que o Rui passou, que tipo de saúde queres ter, mas também do ponto de vista de decisão financeira, liberdade financeira, qual é a tua decisão? O que é que tu queres fazer com a tua vida que te foi dada? O que é que queres fazer com o teu equilíbrio? E, portanto, isto é uma decisão que só ti te compete e gostava muito que participasses connosco no próximo evento LifeWave, qualquer que ele seja. É certamente de muita qualidade. Quem está à frente dos eventos em Portugal é de muita qualidade, são pessoas absolutamente extraordinárias, de norte a sul do país. Até um orgulho gigante ver esta empresa e esta equipa sempre a crescer. Queria terminar com uma pequena nota que fazemos sempre todas as segundas-feiras, de um livro que, neste caso, eu recomendo, que me tocou e que eu sei que toca muitas pessoas na empresa, neste caso, sempre apoiado num senhor chamado Napoleon Hill, que escreveu um livro chamado Pensa e Fique Rico há quase 100 anos, onde ele diz que a vitória é sempre possível à pessoa que se recusa a parar de lutar. E esta é a grande verdade, inclusive é a grande verdade que é a base do livro que eu vos queria falar hoje. É um livro muito importante, um livro escrito por uma senhora chamada Angela Duckworth, é uma senhora, uma investigadora de Harvard, que quis saber, afinal, o que é que está na base do sucesso profundo e duradouro e sustentável. E uma coisa que ela realmente reparava é que muitos processos de recrutamento, inclusive de alistamento para forças especiais, militares, serviços secretos, tropas de elite, falhavam porque tudo o que eram os recrutamentos tradicionais com base no talento, na experiência e na preparação, falhavam no terreno. E a grande pergunta dela era porquê? E a descoberta foi plasmada neste livro chamado Grit, que está traduzido em português, já vos vou mostrar aqui no meu livro, como O Poder da Paixão e da Perseverança. É um livro que foi considerado o best-seller do New York Times durante muitas semanas a fio. É exatamente a diferença entre aquilo que nós sabemos, vá lá, intuitivamente, e aquilo que a realidade nos dá, que é a grande verdade sobre aquilo que são os patamares da liderança, que são exatamente a paixão e a perseverança, que é exatamente aquilo que faz com que nós consigamos ter algo mais importante para o nosso sucesso do que nós julgamos que é preparação e talento. Está aqui na minha mão, chama-se Grit, está em português, é um livro que todos vocês podem encontrar, é um livro que tem algumas páginas, não é um livro fininho, mas é um livro de investigação que demonstra que há duas palavras que demonstram, nomeadamente aqui na nossa indústria, que o sucesso não vem do talento puro. Vocês podem ver uma pessoa com experiência na indústria e não significa que aterre aqui e tenha sucesso. Vocês podem ter pessoas com muita preparação, com muito estudo, com muita educação e mesmo assim não garante o sucesso. Podem ter pessoas com muitos anos de experiência e não significa sucesso. Ela descobriu que o sucesso da maior parte das indústrias vem de duas palavras: paixão, a vontade intensa de ter resultados, e segunda, perseverança. Como ela diz, o que é que tu fazes exatamente quando tens uma falha? Quando tens um percalço, o que é que tu fazes? O que é que tu pensas? O que é que tu decides? E ela diz que é neste momento que a grande diferença entre o grande talento e o talento mediano e medíocre existe. Que é quando a paixão e a perseverança estão ao serviço de uma causa e de um propósito. E vocês sabem, e já agora, queria dizer para os brancos, mas também se calhar aqui para os convidados, que na nossa indústria do marketing de relacionamento é a paixão e a perseverança que determina o nível do teu cheque, o nível do teu sucesso, o nível da tua capacidade de entrega. E é essa capacidade de entrega que faz com que tu todas as vezes entregues mais do que é suposto, todas as vezes tu estejas lá para dar mais do que esperam de ti, e é assim que tu te tornas um enorme caso de sucesso, às vezes com pouca preparação e com pouco talento, que nunca nem sempre te é dado de partida. Mas este livro, para mim, um dos mais completos de sempre, que eu acho que devia ser estudado em todas as universidades, em todas as indústrias de marketing e relacionamento, para mim é o segredo das grandes pessoas que vão muito longe. Eu volto a repetir, o livro chama-se Grit, não confundir com gritar, não é gritar, não é gritar, é grit apenas com um T no final, sem o E, exatamente significa garra, significa paixão, significa entrega, significa uma série de coisas todas condensadas naquela raça. Estão a ver? Aquela vontade de fazer mais, onde vamos buscar força onde não temos. É isto que é o grande determinante
dos grandes vencedores e se calhar do sucesso, não só aqui na nossa indústria, como também em muitas outras indústrias e empresas. Portanto, eu recomendo muito que vocês peguem este livro, que lhe deem alguma atenção. Se não quiserem ler ou se não tiverem tanta habilidade para ler, procurem um vídeo no YouTube sobre a Angela Duckworth e o Grit, traduzido em português, vocês vão, ou legendado em português, vocês vão perceber que vai valer muito a pena os minutos que vocês tiverem. E mais, eu acho que vocês vão pensar em começar a recrutar pessoas para a vossa equipa de forma diferente. Vocês vão começar a entender quando a pessoa tem paixão no que fala, na forma como se entrega e perseverança na sua história, essa pessoa é boa para terem na equipa e não se calhar uma pessoa, vá lá, pode reunir outras condições, mas esta em particular é muito boa para vocês terem e para juntarem ao grupo que nós temos, que é cada vez maior, de pessoas extraordinárias que fazem diferença na vida dos outros. Portanto, pela minha parte, eu continuo a achar que este ano 2025 é o ano extraordinário e continua a ser extraordinário. Estamos só no início e, para a minha parte, também queria dizer que é com uma gratidão enorme, que quero fazer um agradecimento a cada pessoa que está aqui hoje, porque para mim significa, e já tenho se calhar algumas semanas ou meses desta indústria, significa a mudança toda para mim. A liberdade que eu tenho hoje de viver, de poder entregar, vem muito do exemplo que eu recebo de todos vocês e se calhar daquilo que vocês me ensinaram durante estas semanas até hoje, e portanto a ser melhor pai, melhor filho, melhor empresário, pessoa mais dedicada aos outros, melhor amigo, pessoa que se entrega mais naquilo que ama fazer e se calhar redescobriu uma paixão que durante alguns anos profissionalmente foi-se apagando porque a vida se encarrega de nos dar os desafios para que um dia nós encontremos mesmo a nossa chama e nos possamos entregar totalmente. Então, queria terminar mais uma vez agradecendo ao Rui Loureiro e toda a gente que está aqui hoje, com um vídeo, neste caso, daqui do nosso Dr. David Schmidt, que faz sempre o favor de nos dar muita inspiração, que é um vídeo onde ele conta também como é que se foi descobrir em termos de paixão e da sua própria história, e eu queria muito terminar porque a paixão dele é o que deu origem a estarmos aqui hoje, e é com ele que eu quero encerrar hoje, porque também lhe quero agradecer muito a paixão e perseverança que um homem que já passou por muitas fases da vida conseguiu ter para nos entregar uma das tecnologias mais revolucionárias que está também a mudar a nossa vida, não só profissional, familiar, mas também financeira e quem sabe de comunidade também. Um abraço a todos, um privilégio estar aqui com vocês e deixo-vos agora o David Schmidt. In the beginning, God created the heavens and the earth. There is more information there than most people would ever realize. I was 8 years old, and my parents wanted to take me to the workshop of Thomas Edison. On the drive back home, I said to my dad, I want to be an inventor. Light, as it turns out, is the primary control mechanism for everything else that happens in the body. What if we could have an external electromagnetic field that would essentially reset the stem cells that are already in our bodies and get them to function like younger, healthier cells? What if in the process we actually found out that in a book that was written thousands of years ago, that information already existed? God has left his fingerprint in natural design, and that blueprint shows up in nature. The mathematical codes are identical. The implications to this are absolutely extraordinary. What drives me is that there's this enormous sense of hope that we can create technology to generate clean energy, that we can have foods that aren't genetically modified, and we can meet all of the needs on the planet that we have to. And that we can heal people